Bom, pessoal, meu nome é Paulo Picanço, sou diretor da Faculdade Paulo Picanço e vim aqui trazer a vocês as novidades para esse semestre 2019.2. Essas novidades são referentes a metodologias ativas que serão adotadas durante o semestre, a fim de que o aproveitamento do aprendizado de cada estudante da Faculdade Paulo Picanço venha a melhorar, envolvendo mais os alunos nas aulas, participando da construção do aprendizado e da obtenção da sua nota. O estudante tem a responsabilidade, tem o controle sobre o seu aprendizado e passa então a interagir melhor, não só com o professor, mas também perante os demais colegas. Então hoje nós trouxemos aqui as metodologias ativas que nós vamos adotar a partir de então, durante a formação dos estudantes do curso de odontologia da Faculdade Paulo Picanço, que é uma inovação aqui em termos de metodologia de ensino. Inicialmente, eu queria chamar a atenção para as atividades que têm um cunho online. Essas atividades estão postadas em uma plataforma que estará disponível para os estudantes 24 horas por dia, 7 dias por semana, onde ali serão postados diversos tipos de modalidades de atividades, bibliografias complementares, vídeos, artigos, de maneira que o estudante possa, no horário extra-classe, se aprofundar no assunto. Então eu trouxe aqui alguns exemplos de atividades online que podem ser disponibilizadas para o estudante. Primeiro seria a revisão de literatura, o RDL, onde o professor separa um capítulo, um texto, uma monografia, uma tese, um artigo, e lá ele coloca na plataforma e solicita que os estudantes então leiam esse artigo e preparem questões, respostas e postem na plataforma. Dessa maneira nós temos a certeza de que o estudante realmente leu e fez a atividade. Lembrando que, a fim de evitar o plágio, nós solicitamos que observem as regras para pontuação. O estudante deverá pontuar se fizer uma postagem manuscrita e assinar todas as folhas. Isso é importante que ele observe, a fim de que ele não seja meramente uma pessoa que vai abrir um site, um blog e copiar o conteúdo e lá postar. Então isso obriga o estudante a fazer pelo menos uma cópia, manuscrita, sobre um determinado tema. A outra atividade muito importante que nós utilizamos é a SAI, Sala de Aula Invertida. Ela é destinada a alguns assuntos que têm uma necessidade de antecipação, a fim de que haja uma melhor compreensão pelo colegiado, por todo o conjunto dos estudantes. Bom, como é que funciona isso na prática? O professor posta geralmente um vídeo, mas pode ser texto também, e ali ele faz algumas perguntas referente ao vídeo ou ao texto, de maneira que o estudante deve assistir o vídeo ou ler o texto antes de responder. Esse SAI, que é uma sala de aula invertida, é sobre assuntos inéditos, ou seja, o estudante ainda não teve essa aula, ele ainda vai ter essa aula. Mas qual o propósito de antecipar uma aula de forma extra-classe, se o estudante vai ver isso presencialmente numa aula? A intenção é dar ao estudante a oportunidade de começar a se interagir com o assunto, levantar suas dúvidas antes do encontro presencial com o professor. Dessa maneira, ainda que ele chegue atrasado, ele sabe com maior clareza qual é o assunto que vai ser ministrado, ele pode estudar isso antes e ele vai poder chegar na sala de aula com algumas dúvidas para discutir com os colegas e tirar essas dúvidas com os professores. Então isso enriquece bastante o nível da turma. Se todo mundo assistir uma aula lá postada antes da aula presencial, com certeza o nível de aprendizado, de discussão dentro da sala de aula seria muito melhor e muito mais profundo. Uma outra atividade que eu quero destacar é o ECC. São os estudos de casos clínicos. Esses estudos de casos clínicos são casos clínicos selecionados pelos professores, postados na plataforma, onde o estudante deve responder perguntas, estabelecer plano de tratamento, estabelecer algum tipo de seminário para discutir o caso clínico, postar e aí demonstrar que domina o conhecimento sobre diagnóstico e sobre tratamento de algumas determinadas condições. O estudo de caso clínico
poderá ter também, a critério de cada professor, virar uma apresentação. E é uma maneira eficiente de estabelecer um treinamento e uma capacitação do estudante para realizar diagnóstico e plano de tratamento. Geralmente se faz esse tipo de atividade prévio à atividade em si do atendimento. Se você realizar uma dessas 3 atividades, você vai obter uma pontuação com peso 1, que vai somar a nota da AV1 e da AV2, respectivamente, dependendo de que semestre você esteja fazendo, aliás, em que trimestre você esteja fazendo isso, ok? Então, a sala de aula invertida, ela dá condições do estudante já chegar em sala de aula sabendo o assunto e tendo condições de debater o assunto. O estudo de caso clínico me dá essa condição também de fazer um planejamento prévio. E o RDL me dá a condição de estudar o assunto e ser direcionado sem ter a necessidade de ter ido na biblioteca, tirar um livro e tudo, porque já foram selecionados esses artigos, esses capítulos e colocados aqui. Muito bem. Seguindo aqui na sequência, nós podemos também destacar 2 tipos de atividades. Dessa vez são atividades presenciais. E essas atividades presenciais, elas valem nota, cujo peso da nota é 2. Então eu destaco atividade presencial, participação presencial, é aquela onde o estudante, ao chegar, começa a assistir a aula e no decorrer da aula existe um debate, existe um exercício, e o estudante, em realizando o exercício, ele irá postar isso na plataforma e essa nota será multiplicada por 2 para somar com a nota da prova e estabelecer uma média. A APT é uma atividade presencial também, mas para disciplinas que tem laboratório, que tem prática. Então vejam que o tempo todo nós estamos aqui estabelecendo uma valorização da participação do estudante na sala de aula, ou seja, que ele não falte aula, e mais do que isso, de que uma vez em aula ele não promova uma evasão digital, que seria ele se dedicar, né, a ficar ali trabalhando apenas em sala de aula, mas disperso em atividades outras com o celular. Dessa maneira, nós conseguimos estimular que o estudante esteja presente em sala de aula, mas também esteja participando efetivamente do seu aprendizado. O estudante que falta, deixa de comparecer, ou o estudante que comparece e não participa, ele naturalmente vai aprender menos e vai deixar de pontuar. O que, no caso da nova metodologia, é essencial para que ele obtenha a sua média final e seja aprovado, uma vez que a participação das atividades presenciais terão peso 2. Uma outra atividade que eu queria dar destaque é a atividade relacionada ao PBL. Nesse caso, nós vamos estabelecer problemas e os estudantes, em forma de grupo, irão poder debater esses problemas para buscar qual é a linha de solução, o plano de tratamento para cada caso em que for postado, explorando nas suas respectivas especialidades e também podendo fazer um plano de tratamento integrador entre as diversas especialidades. Isso causa no estudante e desperta um senso crítico e ele vai poder estabelecer de forma ordeira e tranquila um plano de tratamento amanhã para ser realizado em conjunto com outros profissionais diante de um paciente que apresenta várias comorbidades, várias necessidades. Então o PBL exercita muito o trabalho em grupo, integrado, e as diversas especialidades que estão aí envolvidas na formação do cirurgião dentista. Para que tudo fique claro, nós podemos fazer um mapa da pontuação de acordo com as atividades que os estudantes irão realizar. Então nós vamos ter mapas de pontuações peso 1, são pontuações de atividades online, e mapa de pontuação peso 2, que são atividades presenciais. Então aqui você pode observar nessa tabela a pontuação na coluna da esquerda, que é uma pontuação online, peso 1, e a pontuação à direita, que é uma pontuação presencial, peso 2. Na pontuação presencial, peso 2, o máximo seria nota 10. Na pontuação online, na verdade, vai ficar a critério de cada professor. Pode ganhar 1 ponto, 1,5 ponto, 2 pontos, a ser acrescentado na nota da prova. Então aqui vocês têm
as aulas, as atividades e podem observar também para a V2, que aqui está apresentado de azul, quais são as notas que vão ser desenvolvidas durante essas aulas. Ok? Então, dessa maneira, não fica a dúvida quanto à participação do estudante no processo de aprendizado e o quanto que isso irá estimular nesse estudante o senso crítico e a autonomia, respeitando a individualidade de cada estudante. Aquele estudante que tem um ritmo de aprendizado mais lento, tem a oportunidade de ter contato com esse material antes da aula e já começar a estudar. Tá? Dessa forma, ele chegaria na sala de aula já ciente do assunto e numa condição de discutir isso com seus colegas e com os professores. Então nós vamos desenvolvendo essas atividades, espero que vocês aproveitem, gostem, tirem proveito, porque é uma metodologia nova que não existe em outra faculdade de área de saúde aqui no estado do Ceará e nós estamos implementando isso para que você melhore a sua capacidade de aprender odontologia. Forte abraço e deixo aqui meu agradecimento a todos pela atenção.